recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Érica Lopes, é presidente da OAB em João Pinheiro, e nós vamos falar sobre algumas questões eleitorais. Doutora Érica, como vai? Tudo bem? Especificamente hoje sobre comitês contra o Caixa 2 nas campanhas eleitorais. Nós estamos aproximando aí do período eleitoral e esse é o tema de muitas questões que estão sendo resolvidas, principalmente com relação às mudanças que ocorreram para este ano nas campanhas eleitorais. Como é e como funciona esse comitê contra o Caixa 2 nas campanhas eleitorais que foi desenvolvido pela OAB Federal? Então, Ivone, inicialmente a OAB muito preocupada, a OAB em todo, não só de Minas Gerais, muito preocupada com a crise política, ética, monstruosa que vem assolando o nosso Brasil. A OAB já preocupada com isso, sempre tem lutado para a mudança. Tiveram muitas mudanças, tanto de iniciativa da OAB, como, por exemplo, a impedir a doação de dinheiro pelas empresas. Então, isso foi uma iniciativa da OAB. Então, começou isso, mudou a legislação, só que isso vem trazendo muitas consequências, porque vai impedir muito, vai limitar muito as doações nas campanhas. Certamente o Caixa 2. A OAB lançou um aplicativo, uma comissão para estar apurando essa questão do Caixa 2. A OAB defende que as campanhas elas têm que ser mais individuais, mais, vamos dizer assim, sem tanto favores, com mais transparência e sem favores. Então, para quê? Para que o político depois eleito ele possa ter um mandato mais técnico, né? Porque se ele não deve favor para ninguém, ele não necessita, vamos dizer assim, os cabides de emprego, né? Então ele vai ter um mandato mais técnico. Então por isso a OAB lançou esse aplicativo, que ele pode ser baixado no próprio celular. Para qualquer cidadão ele pode fazer denúncia e tem que encaminhar documentos. Ele tem um aplicativo para Android, para iOS, ele vai no Google, digita lá o aplicativo Não ao Caixa 2 e no site, na fanpage da OAB também tem, nós colocamos OAB João Pinheiro, vocês podem acessar. Nós colocamos os slides lá para ver como que é o andamento, como que cada denúncia pode ser feita pelo cidadão. Então a OAB ela foca nessa questão. O voto ele não tem preço, o voto tem consequência, então nós precisamos fiscalizar. A OAB está imbuída nesse sentido, na fiscalização. Como a senhora citou aqui, vamos dar um exemplo. Esse ano, nas campanhas eleitorais, não podem haver doações de pessoas jurídicas, somente de pessoas físicas. Então, se uma pessoa física faz uma doação para um candidato, por exemplo, os santinhos, né, que nós falamos, e esse candidato faz esses santinhos com uma doação do eleitor. A senhora me disse que é necessário sair o CPF do doador, então tem todas essas modificações e o eleitor, através desse aplicativo da ouvidoria eleitoral da OAB, ela pode estar denunciando caso as coisas não estejam ocorrendo de acordo com a lei eleitoral. Isso, por exemplo, uma pessoa física, ele vai doar pouco mais de R$1.000, R$1.064, salvo engano, é o limite de doação por cidadão. Então ele doou R$1.000, ele vai, a pessoa que quer fiscalizar, ele vai lá e vai falar com o político, cadê o recibo eleitoral que vocês deram para essa pessoa? Vão lá, busca o recibo eleitoral, quanto que eu doei, Érica, eu posso ter doado? Posso, R$1.064, cadê o meu recibo eleitoral? Tá lá. Agora, no santinho, tem um santinho ali do candidato X que tem escrito o nome da Érica e o CPF da Érica. Então, cadê a nota fiscal daquele produto gráfico? Ultrapassou a nota fiscal daqueles que são impressos com o meu CPF e o meu nome, ultrapassou o limite da minha doação, tá irregular. Tá irregular. Então
Então ele pode tirar a cópia da nota fiscal, do recibo eleitoral e do santinho lá que tem escrito o meu nome. Então ele vai formalizar uma denúncia e encaminhar. Esse aplicativo, ele é uma ligação direta, então, do eleitor com a fiscalização da OAB? Isso, é direto. Essa denúncia, ela vai direto para a comissão eleitoral que foi fundada lá na seccional em Belo Horizonte, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral. Então essa denúncia, ela vai direto para lá. Se precisar de alguma diligência, eles vão comunicar com o cartório eleitoral da cidade, que vai solicitar alguma diligência ou outra, e se for o caso, encaminhar para o juiz. Então, assim, se for fazer alguma denúncia nesse sentido, a denúncia tem que ter fundamentação e ela tem que ter provas. Porque se for uma denúncia vazia, ela vai ser arquivada, né? Nem vai dar continuidade. Na opinião da senhora, essas mudanças que foram feitas na lei eleitoral e esses benefícios que estão sendo angariados, como, por exemplo, essa iniciativa da OAB, né? E inclusive com a participação da OAB de Minas Gerais, vamos ter uma eleição, uma campanha eleitoral mais transparente esse ano? Com certeza, porque o eleitor, ele vai saber realmente que o candidato, ele não vai ter dinheiro para compra de voto. Então a gente tem que ter, todo eleitor também tem que ter essa consciência. O voto, ele jamais pode ser vendido. E agora, um candidato a prefeito, por exemplo, o valor que ele vai gastar é muito pouco, vai ser 70% do que foi declarado na última eleição. Então o valor vai ser pequeno. Tem que ter produção de televisão, né, rádio, então tudo isso já inclui o que vai gastar na campanha. Tem os comícios que tem que ser feitos, os debates, então toda essa tem um gasto de produção. Então o eleitor, ele tem que ficar realmente consciente disso. O voto, ele não tem preço, ele tem consequência, e é isso que nós estamos vivendo. A gente tem que saber cobrar, muita gente fala assim, eu não entendo, eu até escutei a senhora falando no rádio, mas eu não entendi nada que a senhora falou, porque eu não tenho interesse por política, eu não gosto de política, a política é muito suja. Ouve-se muito eu isso. Não vou mais votar, esse ano eu não vou votar. A gente não deve fazer isso. Se você ficar sem votar, se todos ficarem sem votar, nós vamos ficar sem governante. O que é a vida da gente sem um governante? O que a gente tem que ter interesse, tem que ter consciência, é que todo cidadão tem que se interessar sim pela política. Existem pessoas boas na política, interessados no bem comum. Isso é a política. A gente tem que gerir o que é melhor para todos. Então nós devemos sim se interessar. E eu chamo todos os cidadãos. Vamos fiscalizar nessa campanha, não só a campanha municipal. Vamos fiscalizar todos que ganham o nosso voto. Isso é muito importante. Doutora Érica, muito obrigada pelas informações e parabéns pela iniciativa da OAB, e assim a gente tem o maior prazer de estar divulgando, né, essa iniciativa que é tão só em benefício do eleitor, do cidadão. Muito obrigada pela participação aqui no jornal. Muito obrigada. E só acrescentando, se as pessoas tiverem dificuldade, os servidores da OAB vai estar à disposição, pode ir lá na sala da OAB, lá no fórum, que a gente vai estar auxiliando. Se tiver documento superior que comporta o aplicativo, nós também temos um e-mail direto, a subseção vai estar recebendo as denúncias e encaminhando para o e-mail desse comitê em Belo Horizonte. Então, qualquer dúvida, nós estaremos à disposição para auxiliar.